uma densidade universitária dessa natureza. Primeiro, do ponto de vista do Estado, talvez fosse necessário reforçar o Conselho Estadual de Educação no seu componente de educação superior. Ele no Estado do Rio, ele é particularmente misturado com o ensino tecnológico, portanto, ganha um significado muito grande. E o Conselho, de fato, ele tem responsabilidade sobre o sistema do Estado, o sistema próprio. Afora isso, o Conselho não legisla, nem tem capacidade regulatória sobre a educação superior. Mas é engraçado que isso é uma verdade fluminense, mas não é verdade em Santa Catarina, nem é verdade em Minas Gerais. Ou seja, o Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina é muito intenso, até mesmo porque a vida das universidades de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, tem um componente muito grande de universidades comunitárias, o que não acontece na nossa região, um componente muito grande de universidades estritamente privadas. Agora, além de possivelmente o Estado precisar desenvolver mais da sua competência na regulação, incentivo e acompanhamento da educação superior, acho que tem aí uma chave importante para as prefeituras. Porque, de fato, é como se você tivesse um enclave federal dentro do município, embora ele gere renda e ele use a infraestrutura do município. Mas a articulação entre universidades e município, em geral, no Brasil é muito baixa. Ou seja, exceto as observações, como eu estou dizendo aqui, que se fazem para o sul do país, que muito intensamente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a relação das prefeituras com a educação superior é muito baixa. Inclusive, pararam de existir praticamente faculdades municipais, mas nem por isso, de novo, a realidade deixa de ser municipal. E nós não encontramos, frequentemente, nas prefeituras, nenhum projeto, nenhuma divisão, nenhuma relação que estabeleça alguma vida comunitária ou mais harmoniosa com as universidades. A sensação que eu tenho é de que universidades, quando vêm para o município, meio como são estrangeiras. É como quase se elas não pertencessem ao município. Acho que isso tem uma doença na Federação Brasileira nesse sentido, porque entender que o sistema de educação superior é um sistema federal faz com que ele seja um estrangeiro na vida municipal. E, de fato, não faz sentido que um componente universitário dessa magnitude seja estrangeiro na vida municipal. Como melhorar, como equacionar e como tirar proveito para o município disso, eu acho que cabe às prefeituras terem ações criativas, possivelmente convidar as universidades a constituírem um conselho de universidades do município, combinar redes de trabalhos comunitários, acompanhar as atividades dos escritórios de advocacia das universidades, dos hospitais universitários, ou seja, há um conjunto de serviços e de atividades que possivelmente poderiam articular prefeituras e universidades, e é interessante, porque é um sistema federal, as universidades são estrangeiras no município. Era isso só. Gostaríamos de registrar a presença do Dr. José Carlos Oliveira, diretor da Universidade Cândido Mendes. Muito obrigado. Ao senhor Pompeu, presidente do Clube Cândido Rio. Muito obrigado pela presença. Dando continuidade, passamos a palavra agora ao palestrante Jailson Souza e Silva. Eu gostaria de pedir às pessoas que quiserem fazer perguntas aos dois palestrantes, procurassem as pessoas com a camisa da Fundação que estão do lado. Queria pedir a Carolina, a Nise, que pudessem já se colocar aqui do lado, ao Daniel, que pudesse providenciar isso, para que as pessoas possam fazer as perguntas aos nossos palestrantes. Com a palavra, professor Jailson. Boa tarde a todos. É um prazer grande estar aqui, principalmente por causa da temática que a Fundação Ulisses Guimarães está propondo, né? É muito difícil, tradicionalmente, a gente ver todo processo eleitoral, a gente vê um conjunto de programas apresentados formalmente. Muitas vezes programas sustentam mais em desejos gerais, fantasias, do que efetivamente o esforço em fazer um diagnóstico da cidade, em fazer uma reflexão mais integrada sobre a cidade e apresentar um projeto de cidade. Então, acho que o grande mérito desse encontro é o esforço de estar se tentando construir em Niterói um projeto de cidade. Que cidade se quer?
que Niterói se quer para os próximos anos, para onde se pensa que ela deve caminhar, como é que se pensa conjunto integrado de políticas, e isso é um desafio fundamental colocado hoje. Então, eu acho que esse esforço que começa aqui, certamente não termina aqui, vai ser fundamental para se pensar em outro tipo de projeto, né? E eu falo de um lugar muito específico. Eu sou professor da UF há 12 anos, mas, ao mesmo tempo, eu morei toda a minha vida na periferia do Rio de Janeiro, inclusive muitos anos na favela da Maré. Eu sou coordenador do Observatório de Favelas, que tenta pensar uma questão da construção de conhecimento dos espaços populares do Rio de Janeiro e pensar a cidade a partir das favelas, seja Niterói, São Gonçalo, seja Rio de Janeiro, e formar produtores de conhecimento nos espaços populares, formar pesquisadores de origem popular, jovens universitários que possam trabalhar pesquisa, eu vou falar um pouco disso depois, possam produzir diagnósticos, produzir dados a partir de suas realidades. Então, e tudo isso vai no esforço de tentar pensar a cidade a partir, então, de outra perspectiva. Quando eu estou vendo esses dados que o professor Edson está apresentando aqui, eu trago outros dados também, que isso é curioso, em relação às favelas, que apareceu em 1999, que é uma pesquisa que a gente fez no Rio de Janeiro, que é em 52 favelas do Rio de Janeiro, né? 62% dos jovens não tinham nas favelas do Rio de Janeiro, o dado aqui de Niterói não é diferente, não completaram o ensino fundamental. Apenas 1% tem 12 anos ou mais de estudo, quer dizer, chegaram à universidade, e 51 estavam trabalhando, procurando emprego, e o desemprego era 18,6%. Hoje é de 24% o desemprego de jovens dentro das favelas. O que eu estou querendo dizer com isso? Significa que a média do Rio de Janeiro é 16% de pessoas com universidade. Então, eu fui a primeira pessoa, por exemplo, na minha família, a entrar no ensino superior. Mais do que isso, eu fui a primeira pessoa de nível superior a entrar na minha casa. Então, antes de mim, nunca tinha entrado um médico, um advogado, um contador, um professor na minha casa. E essa realidade continua acontecendo até hoje no Rio de Janeiro e outros estados. Em grande parcela das comunidades populares do Rio de Janeiro, na Maré, por exemplo, em 1990, havia 0,57% de universitários. Isso eu estou falando de 130 mil moradores na Maré, que é a maior favela do Rio de Janeiro, talvez do Brasil. E tinha 18% de analfabetos. Então, um garoto na Maré tinha 40 vezes mais chance em 1990 de ter um analfabeto na família do que uma pessoa de nível superior. Hoje está em 10% de analfabeto, a média do Rio é 3%, e está em 1,64% de pessoas que chegaram à universidade. Então, continua muito longe, é 10 vezes menor do que a média da cidade do Rio de Janeiro. Então, quando a gente está falando em políticas sociais e ordenação urbana, esses dados têm que estar na nossa cabeça. Essa questão de você ter uma diferença de 10 vezes maior com a renda de alguém que chega à universidade em relação a alguém que mora no espaço popular, ajuda a entender por que a violência, que é um tema que está nos preocupando muito hoje em dia, óbvio, quem mora em Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, não está vinculada à pobreza. Os estados mais pobres do Brasil são bem menos violentos do que as grandes regiões metropolitanas, porque a grande marca da violência está associada à desigualdade e não à pobreza. Então, no Nordeste, por exemplo, nas cidades com menos de 20 mil habitantes, que são muito mais pobres em termos de renda, de educação, etc., o grau de pobreza é menor. Então, se a gente não enfrentar de forma integrada essa discussão das segregações estabelecidas no espaço urbano e não procurar construir políticas integradas nessa direção, nós não vamos melhorar a nossa qualidade de vida. Então, o que vai acontecer? A gente vai continuar pensando de forma desintegrada, fragmentada, um conjunto de problemas e não vão estar contribuindo para estar enfrentando os desafios que a gente está colocado agora. Nunca foi tão difícil viver no Rio de Janeiro. Eu, por exemplo, hoje eu tenho um filho de 13 anos que ele tem medo de sair sozinho do curso de inglês às 17h30, porque o risco de ser roubado, todos os amigos dele já foram roubados. Então, essa realidade acontece aqui em Niterói, acontece no Rio, São Paulo e assim vai. Então, o que eu quero conversar com vocês hoje é por que está acontecendo isso e quais seriam as medidas básicas, nesses 20 minutos que eu tenho, que a gente pode enfrentar isso. A primeira razão fundamental para a gente entender a forma como as relações estabelecem na cidade, e esses pressupostos são fundamentais para sustentar a política pública, é perceber que é um discurso sociocêntrico, eu vou explicar que troço é esse, que orienta nosso olhar sobre os espaços populares. No Rio de Janeiro, por exemplo, em São Paulo e em Niterói está em torno disso, tem pelo menos 1,5 milhão de pessoas moram nas favelas. E a gente se acostumou em relação a esse espaço a usar um juízo que é o sociocêntrico, porque ele é um juízo de um grupo social que, a partir de um conjunto de critérios próprios, julga, avalia outro grupo social. Então, há poucos minutos antes, nós ouvimos falar uma coisa, tanto aqui da plateia como da mesa, o Cláudio, falando uma coisa chamando as comunidades populares de comunidades carentes.
Como é que a gente pensa a favela? Se eu perguntar 30 segundos, vocês pararem de pensar, o que é favela, o que vai vir na cabeça é, favela é aquele lugar que não tem água, não tem luz, não tem esgoto, não tem saneamento, não tem creche, não tem educação, não tem cidadania, não tem caos, não tem ordem, é o caos. É o local dos não cidadãos, é o local da não cidade. A Veja saiu com uma capa uma vez em 2000, que eu me lembro muito bem até hoje, era um conjunto de edifícios bem branquinhos, cercado por casas de alvenarias que pareciam saúvas, que iam se aproximando gradativamente, e a reportagem, a capa era, a manchete era, a periferia cerca a cidade. Toda a dimensão é de que a cidade, esses moradores de espaços populares, os moradores de periferia, os moradores de favelas, não são cidades. Não sendo cidade, não sendo cidadãos, não sendo componentes da urbe, é comum, por exemplo, outro dia eu estava lendo, Santa Teresa é um bairro cercado de 11 favelas. Quer dizer, toda a concepção que está colocado, que aqueles territórios também constituem Morro de Santa Teresa, não são Santa Teresa. Então, a gente constrói um conjunto de juízos centrado o tempo todo, que existe dois tipos de cidadãos, existem os dois tipos de territórios. Tanto que se consagrou tradicionalmente um juízo chamado cidade-partida, que é uma fala indignada do Zueni Ventura, no livro de 1995, mas me consagra esse tipo de visão que é absolutamente preconceituosa. A ideia de que a favela não tem nenhuma positividade, que as favelas só existem enquanto problema. E aí, como problema, só tem possível duas soluções. Ou você erradica, você remove, e a palavra erradicar da ideia de uma doença, ou você urbaniza, mas numa determinada dimensão, principalmente com intervenção na paisagem, ou intervenção mais física, sem uma discussão mais geral sobre o que constitui aquele espaço. Qual é o pressuposto que eu estou? Esse juízo sociocêntrico termina conduzindo também a uma visão homogênea. É como se toda favela fosse igual e todos os seus moradores fossem iguais. Então, não importa se a favela é plana ou alta ou elevada, não importa se a favela é pequena ou grande, não importa quais são os indicadores que tem de urbanização naquela favela, tradicionalmente se considera que se a favela é carente, se a favela é ruim, se a favela tadinho dos seus moradores. E aqueles moradores são vistos de uma forma absolutamente comum. Lá na Maré, onde eu morava, meu sogro, por exemplo, teve 6 filhos, sendo 5 filhas. Ele era comerciante na década de 70, ele morava num barraco, mas ele já tinha um carro como transportava mercadoria e tinha um telefone. Desses 6 filhos do seu Joca, todos chegaram à universidade. Meu cunhado é engenheiro, minha cunhada é professora da UFRJ, é doutora, minha mulher é mestre em educação, a outra é psicóloga, a outra faz mestrado na Fundação Getúlio Vargas. Do lado da casa que eu morava, do lado da casa que a gente morava, tem Regina. A Regina teve 4 filhos. Nenhum dos 4 filhos tiveram certidão de nascimento, nenhum foi para a escola, nenhum tinha caderneta de vacinação. Desses 4 filhos, uma menina é prostituta, outra mulher de bandido e outro virou ladrão. A outro menino foi adotado. Então, quer dizer, objetivamente, dentro do mesmo território, em casas vizinhas, você tem 2 realidades completamente distintas. Isso é para perceber, quando a gente está falando de espaço popular, nós não podemos falar a partir de um discurso genérico e centrado tradicionalmente em visões preconceituosas. Porque o que gera? Nós temos 2 tipos de discurso básico também em relação às favelas. O primeiro é que todos os moradores da favela são potencialmente criminosos. Nesse sentido, quando você limpa uma praça, aqui na Praça do Rio, quando você faz uma praça no centro da cidade, na Zona Sul, é porque os cidadãos têm esse direito. Quando você faz uma praça na favela, é para conter a violência. Quando você faz uma escola na favela, é para conter a violência. Quando você, tradicionalmente, você faz uma praça, fica 6 meses sem limpar. Não se limpa, quebra tudo, degrada tudo, basta deixar o Parque Rinque 6 meses sem limpar e vai ver o que vai acontecer. Mas como é favela, você fala, também esses favelados não sabem cuidar de nada. Então, todo juízo dirigido em relação ao espaço popular, eles são problema, eles são absolutamente incapazes de viver na urbe e, por isso, eles têm que ser controlados o tempo todo. E aí não é casual que a gente seja tão tolerante com uma política da polícia centrada no que a gente chama de contenção. Toda a lógica é evitar que o problema, que é a favela, se espraie para dentro do conjunto da cidade. Nesse sentido, a polícia tem uma ação claramente de ingresso, claramente de enfrentamento e tem toda a política centrada principalmente no combate às drogas, que tem como lógica eliminar o inimigo. O que você faz com o inimigo? Você o mata. Às vezes tem civis no meio do caminho, mas não é paciência, porque numa guerra você tem perdas civis. Esse sentimento, com isso, o tráfico de drogas, nada impediu que o tráfico de drogas nos últimos 20 anos se tornasse cada vez mais poderoso. Mas a gente continua achando natural que esse tipo de política possa dar certo. A gente tem uma polícia cada vez mais envolvida na lógica de corrupção, de extorsão, de extermínio. Nunca se matou tanto no Rio de Janeiro como hoje.
Na época da gratificação faroeste, 97, eu não sei se vocês viram um artigo do Inácio Cano hoje no jornal, no Globo. Em 97 tinha uma gratificação chamada faroeste, que brincava-se com faroeste. Antes se matava 15 pessoas, a polícia matava 15 pessoas por mês, com a gratificação se passou a matar 30 pessoas por mês. Hoje está se matando 100 pessoas por mês. E o problema só está piorando. Então, obviamente, essa política centrada simplesmente na eliminação física dos garotos e adolescentes que entram no tráfico, simplesmente está fadada a fracasso e viola profundamente o direito ao cotidiano dos moradores da favela. Quando a Maré estava sob ocupação, por exemplo, policial de forma organizada, as pessoas falavam, nunca foi tão bom morar aqui. Que é muito bom morar na favela por uma série de aspectos. Eu me senti profundamente feliz, eu tinha uma ótima casa morando na favela. E era professor da universidade já. Tem um grau de solidariedade que é muito forte, tem um grau de intensidade que é muito forte. Você chega em Nova Holanda 10 horas da noite, no sábado, 9 horas da noite, tem gente na rua, tem gente brincando, tem gente conversando, tem gente, até porque as casas são pequenas, tem bar aberto, tem vida. Se eu chegar onde eu moro, aqui no Pé Pequeno, no lugar onde eu morava, 10 horas da noite não tem mais ninguém, está todo mundo com medo, trancado. É impossível determinadas coisas acontecer dentro da favela, como se roubar um carro, como invadir sua casa, etc, etc, tal, até porque tem outras normas. Então tem todo um conjunto, e a favela tem um potencial de criatividade impressionante. Então eu não estou idealizando a favela, não. A favela oferece um conjunto de desafios. Tem um amigo meu que é Itamar, que mora lá em Santa Marta, e ele foi na Itália. Ele foi no sul da Itália e tem um conjunto de construções, que é nas montanhas. Ele falou, mas isso aqui é muito parecido com Santa Marta. Então ele teve que ir na Itália para perceber que a cidade não tem que ser necessariamente pensado de um formato só, numa regra só, num padrão só. É possível ter diferentes territorialidades na favela, na cidade, é possível ter diferentes espaços, construídos de diferentes formas e que elas possam ser percebidas como uma cidade singular. Então o desafio maior de Niterói e do Rio de Janeiro e assim vai, não é simplesmente achar que as favelas sejam problemas. As favelas são inevitáveis, as comunidades populares são inevitáveis dentro do espaço urbano, até porque elas foram geradas pela ausência de uma política de crescimento econômico e de distribuição de renda dirigida aos pobres. O fundamental é saber como se entende esses espaços populares, como você trabalha com esses espaços populares, com as pessoas de origem popular, de forma tal que elas se integrem ao conjunto da cidade. Porque qual é o limite fundamental da vivência das pessoas em geral que moram na favela? E não só elas. Primeiro, que elas vivem o que a gente pode chamar de presentificação da existência. Como o projeto é muito demorado investir no futuro, por exemplo, para você chegar e terminar o segundo grau, o ensino médio, são 11 anos. Você com 13, 14 anos, um garoto com 13, 14 anos, mesmo a escola se tornando muito barata, o que ele quer? Ele quer ter um telefone celular, ele quer ir para o baile, ele quer ter mais autonomia, ele quer ter um tênis da onda, ele quer ter uma roupa legal. Então o que acontece? Ele se sente muito pressionado, já que a família não tem condições de dar isso, a ir trabalhar. Então não é só questão de ir para o tráfico. Ele quer trabalhar e com isso ele termina o quê? Ele termina muitas vezes deixando a escola. Mas qual é o juízo recuperando aquela coisa potencialmente criminoso? A ideia é que se tem que fazer políticas sociais com os moradores da favela. Aí se faz o seguinte, quando a Sasha, a filha da Xuxa, vai fazer dança, todo mundo, ela obviamente é para desenvolver a sua criatividade, desenvolver o seu potencial, desenvolver a sua humanidade. Quando uma menina da favela vai fazer dança, é porque senão ela vai ser prostituta, senão ela pode ser piranha, senão ela pode ser outra coisa qualquer. Né? Então, esse juízo, tem até um projeto que eu estava até falando no programa, que é um projeto ótimo, muito legal, mas o nome dele é Dançando para Não Dançar. Quer dizer, se a menina não dançar, ela termina caindo pelas quebradas da vida. Esse juízo, lá nos nossos meninos lá na Maré, a gente tem 400 jovens já na universidade. Então, a gente pega os meninos nossos lá e chega assim, vamos filmar, sai em programa e fala, se esse menino não estivesse na universidade, podia estar no tráfico de drogas. Se ele não estivesse no curso de línguas, podia estar no tráfico de drogas. Se ele não estivesse no corpo de dança, podia estar no tráfico de drogas. Toda a ideia é de que todo mundo, o tráfico de drogas é uma imensa boca, imensa, Mefistófeles, que termina carregando tudo e envolvendo todo mundo. E é essa percepção que todo morador da Maré, ou do Cantagalo, ou do Cavalo, Morro do Cavalão e assim vai, são completamente dominados por essa dinâmica. Quando a gente pensa assim a pobreza e quando pensa assim os espaços populares, é muito difícil construir uma política alternativa. Porque ainda tem outro juízo que é pior. Se o potencialmente criminoso é típico dos setores conservadores, tem os setores mais à esquerda. Por exemplo, a Light queria fazer um trabalho dentro de algumas favelas do Rio de Janeiro, foi procurar uma ONG, viraram e falaram assim, mas nós não podemos fazer não, que o gato é uma estratégia de sobrevivência. Se a ligação irregular é uma estratégia de sobrevivência, não pagar água também é.
Não pagar IPTU também é. Comprar pequenos objetos roubados também é. No limite, botar um AR-15 na mão e começar a assaltar, por exemplo, um cara no sinal, que tem um carro, por exemplo, com seguro, também é uma estratégia de sobrevivência. Quando você defende que as estratégias individuais podem ser instrumentos para você enfrentar problemas que são sociais, você muito mais dificulta a vida na cidade do que você permite a construção de uma nova política. Como está colocado aqui lá e nas favelas do Rio de Janeiro, a SEDAI não cobra água. Então tem uma taxa de desperdício de 40%. Mas nisso é computado que as favelas não se paga água. As pessoas acham completamente natural deixar uma bica quebrada, porque ela não desenvolve nenhuma consciência sobre o uso da água. O cara bota um gato e bota um ar-condicionado de manhã, tarde, de noite e fica ligado o tempo inteiro, porque ele não está nem aí, ele não está pagando. Então, quando você deixa de construir uma política social que articule as pessoas, que envolva as pessoas, você termina deixando de lado essa possibilidade de você vê-la como cidadã. Então, o grande desafio da gente é romper com a presentificação da existência, que é o fato do cara pensar naquilo que dá retorno imediato. Tem um filósofo chamado Spinoza, que ele fala uma frase muito legal. Ele diferencia prazer, que ele fala, prazer é o que dá retorno imediato, agora. Alegria é o que dá retorno imediato, no futuro, depois. Então, por exemplo, muitas vezes para passar no vestibular, a gente tem que ralar o ano inteiro, termina tendo que estudar o ano inteiro, para ter uma alegria maior, perde, diminui o prazer, para ter uma alegria maior que é passar na universidade. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas estão a vida tão centrada no presente que elas não constroem um projeto de futuro. E tem uma vida tão centrada no particular, no lugar, nas regras do lugar, que ele não se sente pertencente às cidades, não se sente pertencente ao Brasil, não se sente pertencente ao mundo. Então o cara acha natural, por exemplo, trocar um voto por uma camisa. Trocar um voto se o cara botar uma iluminação no campo dele. Aí é uma relação de clientela. Porque como o lugar dele é aquele, ele se sente pertencente àquele lugar, ele não constrói outra dimensão de ser social. Qual é o grande desafio? É ampliar o tempo e espaço sociais dos moradores. Que a gente possa ter um novo projeto de futuro e um novo projeto de lugar. Um exemplo concreto de programa que tenta pensar nessa linha, o Bolsa Escola. O Bolsa Escola propõe o seguinte, você precisa de uma grana, eu te transfiro renda, você tem uma grana específica que atende a uma demanda imediata, ao prazer, mas ao mesmo tempo tem que manter o filho na escola. O que atende a uma demanda imediata, que é um projeto futuro, em cima dos dados que estão até apresentados aqui sobre a importância da educação. Se a gente conseguir, então, construir redes sociais que permitam cada vez mais a ampliação do tempo e espaço, isso envolve as escolas, envolve as organizações comunitárias mais variadas, envolve a igreja, envolve partido político, governo federal, estadual e assim vai. Se a gente conseguir essa rede do bem, construir políticas que permitam, primeiro, a focalização. Não adianta querer, no caso da Maré, ou no caso, eu estou trabalhando muito dado com o Rio, que é lá que eu trabalho muito mais, lá tem 130 mil pessoas. Você não tem que levar uma política de geração de renda e trabalho, por exemplo, de transferência